Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos entrar na presença do nosso Deus em espírito, porque Ele só pode ser adorado em espírito, amém? É uma batalha, glória a Deus. Esse negócio de dizer eu tenho fé é muito relativo, porque, na verdade, o exercício da fé é uma batalha no nosso coração. Nós lutamos para manter a fé. Nós lutamos para que a fé ela se torne real e verdadeira. Deus, Ele te dá a fé. Preste atenção no que o pastor vai falar. A fé vem de Deus, pastor? Vem, porque ela vem pela palavra. Mas o Espírito Santo, Ele te dá essa fé, mas é uma contradição muito forte dentro da nossa mente. Foi o que eu preguei aqui no domingo. É a luta da carne contra o quê? Contra o Espírito. O Espírito é você fazendo a vontade de Deus, e a carne é você rejeitando a vontade de Deus. A carne é tornando você rebelde, é tornando você revoltado. E é muito difícil exercitar a fé. Exercitar a fé requer uma disciplina muito grande. Porque, na verdade, eu faço o que eu quero. A natureza nossa é essa, a natureza carnal é essa. Eu faço o que eu quero. É isso que o seu coração fala. Você vai fazer o que você quer. Nós não temos a disciplina de nos frearmos. Ou melhor, a disciplina de Deus para que ela possa nos frear. A palavra de Deus, ela falar mais forte do que o nosso próprio coração, do que a nossa própria vontade, do que o nosso próprio eu. Essa é a luta da fé. Porque o que é a fé, pastor? A fé é você seguir a Deus. A fé é você ter certeza de que Deus existe, porque vocês estão aqui, porque vocês creem que Deus existe. Vocês estão aqui não pelos seus propósitos, não pelos seus problemas, mas vocês estão aqui para alcançar algo que já está planejado pelo Senhor. Nós estamos seguindo um plano de salvação. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu estou desempregado. Ah, eu estou aqui porque eu estou com problema com meu marido. Eu estou aqui porque tem um parente meu doente. Não, você está aqui buscando a sua salvação para a vida eterna. Diga glória a Deus. Vocês estão buscando a salvação para a vida eterna, irmão. Igreja não resolve o problema de ninguém, não. Eu volto a repetir, não vem pensando que aqui resolve o problema de briga de marido e mulher, que não resolve, não. Aqui você tem que buscar o Senhor. Aqui você tem que dizer, Senhor, qual é a sua vontade? A sua oposição é outro problema. O diabo, ele está trabalhando. Para quê? Para tirar você do caminho de Deus. Para Deus nos trazer para o caminho dele, Ele tem o plano, Ele tem o poder para isso. Nós temos o Espírito Santo. A graça é justamente isso. A graça é a condição que Deus dá para que nós sejamos salvos. Além da salvação, Ele te dá duas coisas que vão te conceder a salvação. A fé e a graça, são as duas coisas. Só que isso leva você a uma batalha dentro da sua mente. Qual é a batalha? Eu faço a minha vontade ou eu faço a vontade de Deus? Se eu faço a minha vontade, eu não faço a vontade de Deus. Se eu faço a vontade de Deus, eu não faço a minha vontade. Agora, não tem como eu servir a dois o quê? A dois senhores. Porque a partir do momento que eu tenho a minha carne como autoridade, ela passa a ser um ídolo. Se a minha vontade ela é suprema, eu já não estou na vontade de quem?
eu já não estou na vontade de Deus. Por isso que nós temos que saber negar o nosso eu na hora que ele tentar possuir. Porque ele tenta possuir. O nosso eu tenta possuir. Eu tenho ensinado isso a vocês aqui direto. Não é questão de religião, não, irmão. Conhecer Bíblia. Não, é autocontrole. O fruto do Espírito é autocontrole, mansidão, domínio próprio. A carne está exigindo, a carne está pedindo uma reação carnal está aflorando, mas eu vou controlar em nome de quem? Eu vou controlar em nome de Jesus. Eu vou controlar em nome de Jesus. Tem uma força querendo me dominar, ou tem uma força me dominando, mas eu vou dobrar o joelho. Diga glória a Deus. É a batalha da fé, irmãos. Ser obediente. A obediência é a única coisa que nós podemos agradar a Deus, é a fé. E fé é o quê, pastor? Fé é a entrega de todo o coração. Quando se fala em fé, não é acreditar naquilo que eu quero de Deus, mas é acreditar em Deus. É diferente. Não é acreditar na prosperidade material que a igreja tem prometido. Não é acreditar na sensação de bem-estar que muitas vezes você tem essa reação dentro da igreja. Não é acreditar no emocionalismo. Eu estou me sentindo bem agora. Parece que está drogado. Sai da igreja emocionado. Flutuando. Pastor, estou flutuando. Mas não é uma fé firme na palavra do Senhor. Não é uma fé firme voltada para a promessa. Espera aí, pastor, já não vou viver mais. Eu não vivo mais do meu jeito. Foi isso que Paulo falou. Já não sou eu quem vivo mais. Mas Cristo vive em mim. Diga glória a Deus. Cristo vive em mim. E os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus eram homens e mulheres que acreditaram em Deus. Aí a palavra que fala de Abel, no versículo 4, fala de Enoque, no versículo 5, amém? Fala de Sara, glória a Deus. Fala de Noé, glória a Deus. Fala de Abraão. Mas foram homens e mulheres que tiveram oposição. Será que Noé não sofreu oposição? Ouvindo uma coisa que não existia, ouvindo uma coisa que ele não podia certificar. Ouvindo uma verdade, irmãos, olhe para mim, implícita, subentendida, mas que não podia ser entendida objetivamente. Uma coisa implícita é uma coisa que eu subentendo, mas eu não tenho como ter certeza. Mas a fé é justamente isso. A fé ela é subentendida. Porque nós não vemos. Porque se tivesse a oportunidade de ver, se tivesse a oportunidade de ter certeza, já não era mais fé. Amém? Porque a fé é certeza das coisas que não o quê? Que não se veem. Pastor, eu estou vendo. Se você não está vendo, já não é mais fé. Eu sei que isso é possível de acontecer, então não é mais fé. Fé é quando a coisa não tem, eu não consigo ter uma certeza, eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar. E era isso que Deus queria ensinar a Abraão. E essa é a batalha, irmãos, porque o problema nosso, qual é a nossa frustração hoje? A frustração de 99% das pessoas que estão dentro da igreja. Elas estão sendo ensinadas, está sendo ensinada à igreja uma fé nas coisas que elas podem o quê? Que elas podem tocar. Quando eu ensino você a buscar uma riqueza material, você pode o quê? Você pode ver.
Você pode ver o carro, pode ou não pode? Você pode ver a casa, pode ou não pode? Pode, mas as coisas de Deus, as coisas que Deus preparou para nós não podemos o quê? Você pode ver o reino dos céus? Não pode. Você pode ver a Nova Jerusalém? Pode ou não pode? Não pode. As ruas de ouro, você pode ver? Mas você pode o quê? Você pode imaginar, diga glória a Deus. Você pode imaginar. Você pode imaginar. Noé imaginou. Enoque imaginou. Abraão, ele creu. Creu em quê, pastor? Creu que Deus existia. Quando nós vivemos pela fé, irmãos, nós colocamos Deus como razão das nossas vidas. E isso não é fácil. Isso é fruto de uma disciplina muito grande, pastor. Deus é a razão da minha vida. Deus é a razão da minha vida. Eu vou me identificar com Deus, eu vou me unir com Deus, e Deus vai mudar a minha história. Diga glória a Deus. É dessa forma. E Deus trabalhou na vida desses heróis aqui. Deus mudou a vida desses heróis aqui, tanto mudou que o nome deles está registrado aqui na palavra. Na verdade, eles fizeram história. Amém, irmãos? Eles fizeram história, por quê, pastor? Por causa de uma fé obediente. Deus mudou a vida dessas pessoas aqui, por quê? Por causa de uma fé obediente. E é dessa forma que Deus quer fazer com cada um de nós. Agora, nós temos que largar a religião de lado e pegar o nosso coração e entregar nas mãos de Deus. Senhor, está aqui o meu coração. Está aqui a minha vida. Eu não vou pedir nada. Eu só quero que seja feita a tua o quê? A tua vontade. Eu não vou pedir nada, eu não estou desejando nada, eu não estou ansioso por nada. Quando você vem para cá com uma proposta, você está rejeitado. Você está rejeitado. Não, pastor, eu venho aqui porque eu estou num propósito. Isso é a pior, é a coisa mais infantil que se pode fazer dentro de uma igreja. Irmão, entra na campanha, porque Deus vai fazer o que você quer. Não, entre na campanha para você fazer o que Deus quer. É o contrário, porque isso é que é fé. Fazer o que eu quero, irmão, é muito fácil. Querer as coisas igual criança é muito fácil, mas eu quero ver você desejar o que Deus quer. Eu quero ver você concordar com Deus, porque essa foi a fé de Abraão. Abraão exercitou a fé em que sentido, pastor? Ele desejou a vontade de quem? Ele se lançou totalmente sobre Deus. Deus se tornou a razão do viver de Abraão. Deus se tornou o meio de vida de Abraão. Eu vou viver pelo Senhor. E nós não temos essa fé. Mas essa é a fé que agrada a Deus. Não, eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para a minha esposa, eu vivo para os meus filhos, eu vivo para a minha carne. Mas eu vivo uma religião também, porque eu digo que eu vivo para quem? Para Deus, mas eu não vivo para Deus. Eu não vivo para Deus, eu vivo para meu trabalho, eu vivo para minha família, eu vivo para ganhar dinheiro, eu vivo para minha faculdade. Amém? Mas eu não coloco Deus em primeiro o quê? Em primeiro lugar. Eu não coloco Deus em primeiro lugar. Só que Abraão colocou Deus em primeiro o quê? Em primeiro lugar, e Abraão começou a andar com Deus. A questão nossa, irmãos, para seguir uma religião verdadeira, nós temos que andar com Deus. Não é Deus andar com a gente. Nós vamos andar com quem? Quem anda com Deus, segue a Deus. Mas o que a gente faz é colocar Deus para andar com a gente. Deus anda atrás. Não, nós que temos que ir atrás do Senhor. O Senhor que vai guiar os nossos passos.
O Senhor tem que guiar os passos de vocês. Disciplina é isso, fé é isso, pastor. Fé é quando eu ando com Deus. Não é Deus que anda comigo, eu que ando com Deus. E Abraão decidiu andar com Deus. Amém? Abraão decidiu crer em Deus. Abraão descobriu que Deus era vivo. Esse é o ponto forte do contexto aqui de Hebreus 6. No versículo 6, a Bíblia fala isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Está escrito isso aí? Amém? Sem fé é impossível o quê? O que é fé, pastor? Seguir. O que é fé? É se dar. Por isso que Jesus falou, você tem que ser o meu discípulo. Você tem que negar o seu eu. Se o seu eu estiver no comando, Deus que vai te seguir. Se o seu eu for mais forte, irmã, Deus que vai te seguir. Deus que vai te seguir, não é você que vai seguir a Deus. Mas sem fé, é impossível agradar-lhe. Ou seja, se você não segui-lo, se você não decidir crer nele de todo o coração, se você não crer que ele existe, que ele é vivo, que é um ato de sabedoria entregar a vida para o Senhor, é um ato de sabedoria ouvir a voz de Deus. Abraão decidiu isso. O que marcou, o que revolucionou a vida de Abraão foi que ele ouviu e falou assim: eu vou seguir. E a mesma coisa acontece com a gente, irmãos. Nós não sabemos de nada. Estão falando de inferno, estão falando de salvação, estão falando de vida eterna, estão falando de céu. Olha para mim. Estão falando de perdão, estão falando de misericórdia, mas eu não vejo o quê? Eu não vejo nada. Aí por quê? Porque essa fé verdadeira, ela é uma coisa muito subjetiva, ela é algo sobrenatural, é algo subentendido. Então a igreja criou uma fé palpável. Aí vem a teologia da prosperidade. Só que isso não é fé. A fé é em coisa invisível. A fé, ela é colocada naquilo que não se vê. A fé é colocada onde não tem esperança. Quem está entendendo, diga amém. Onde não tem esperança. Pastor, eu não espero isso, por quê? Porque eu não conheço. Eu não espero isso porque isso é inimaginável. Mas eu disse aqui num culto que coisas inimagináveis pertencem a Deus. Coisas que os olhos ainda não viram, o coração ainda não sentiu, você não pode contemplar de maneira alguma, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que essas coisas são reveladas pelo Espírito Santo, irmãos. O problema é que os homens estão revelando coisas para a igreja que não são de Deus. E estão dizendo que as pessoas têm que ter fé nessas promessas dos homens. Mas eu digo que essa promessa dos homens e essa fé fabricada pelos homens, ela não vai funcionar, ela não tem poder para te sustentar, ela não tem poder para te proteger nesse tempo de aflições e muito menos para te salvar. Mas a fé em Deus, ela pode te proteger e ela pode te salvar. Abraão decidiu crer em Deus, Abraão decidiu obedecer a Deus, ele pensou assim, não, é sensato, é um ato de sabedoria eu depositar minha confiança em quem? Em Deus. Então sejam sábios nessa noite, procurem conhecer o Senhor, procurem conhecer o Senhor. Abraão deu o primeiro passo. Qual foi o primeiro passo, pastor? Ele saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. A Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. Olha o que a palavra diz. Vamos ver no versículo 8. Pela fé, Abraão sendo o quê? O que Deus faz? Um chamado. Pela fé.
Abraão não simplesmente ouviu um chamado, mas pela fé ele ouviu a palavra de quem? De Deus. Isso que é fé, irmãos. Fé é a instrução do Senhor. Não coloque fé em coisas humanas, não. Não coloque fé em plano de homens, não. Fé é um chamado de Deus. Eu vou exercitar a fé no chamado de Deus. Pela fé, Abraão sendo chamado o quê? Qual é o outro verbo? Pastor, então a fé precisa de um chamado e eu tenho que corresponder esse chamado com o quê? Obediência. Chamado e o quê? Obediência. Isso que é fé. Eu ouço a palavra e o quê? Obedeço. Isso é que é fé, irmão. Não adianta você dizer, pastor, a fé é no carro. A fé é na mansão. A fé é que eu vou dar o tudo e vou receber tudo que eu quero. Não, isso não é fé, não. Isso é burrice. Isso é burrice. Isso é loucura. Isso se chama loucura no Evangelho. Isso é falta de sensatez. São pessoas interesseiras. São pessoas que querem fazer de Deus um gênio da lâmpada, um mágico. Mas a fé é um chamado. E esse capítulo 11 aqui esclarece, irmãos, que as coisas realmente são invisíveis. As bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus não são palpáveis. Abraão não chegou a lugar nenhum em termos físicos. É isso que eu quero que vocês entendam. Não procurem coisas geográficas, pontos geográficos, não procurem coisas naturais, não procurem materialismo com Deus, porque quem procura essas coisas está muito distante do Senhor. Pastor, eu estou procurando força espiritual. Pastor, eu estou procurando graça. Pastor, eu estou procurando salvação. Pastor, eu estou procurando transformar o meu coração, limpar o meu coração. Eu estou procurando santidade. Digam glória a Deus. Aí sim, vocês estão no caminho certo. Ah, não, pastor, eu vim procurar conciliação com a minha esposa, porque a situação lá em casa está difícil. Eu vim procurar, pastor, uma porta de emprego. Eu vim procurar, pastor, sabe o quê? Eu estou precisando de dinheiro. Aqui na igreja você não vai encontrar isso. Nem aqui, nem na Universal, nem na Mundial. Pelo contrário, vão tirar o seu dinheiro. Amém? Vão tirar. Eles vão dizer que você vai ganhar, mas você vai ter que botar na pedra primeiro. Você vai ter que apostar. Você vai ter que apostar em Deus. Você vai ter que apostar nessa fé falsa que eles ensinam. Vocês estão entendendo? Amém? Você vai ter que apostar e vai o quê? E vai perder. Por quê? Porque a fé é um chamado de Deus. A fé, quem tem fé segue. Quem tem fé segue, quem tem fé não diz o que quer, não. Quem tem fé ouve o que se oferece. Quem tem fé ouve o que Deus está oferecendo. Quem tem fé ouve a voz de Deus e segue. Ouça a voz de Deus e siga. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde o quê? Porque se ele soubesse para onde ele ia, irmãos, isso não era o quê? Não era fé. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Volta no versículo 1 do capítulo 11, para você entender. Para você sair do plano natural, a partir de hoje, não fica colocando coisas diante de Deus, não. Coloca as coisas espirituais. Ora, versículo 1, a fé é o firme o quê? Fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não o quê? Se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. São coisas que não se
não se vê. Abraão foi para um lugar que ele não sabia onde era. Deus falou, ó, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não falou, vai para uma terra que eu estou te mostrando. Não, vai para uma terra que eu te mostrar. E Abraão não viu essa terra até hoje. Eu digo fisicamente. Eu digo geograficamente. Se vocês pararem para olhar a história, Jerusalém briga por essa terra até hoje. Sim ou não? Eles brigam por essa terra até hoje, e até hoje eles não conquistaram essa terra. Essa guerra não vai acabar, irmãos, porque a terra que eles dizem que Abraão deixou como herança é realmente uma terra geográfica, mas biblicamente, aqui nesse contexto aqui, nós vamos ver que essa terra, essa herança, na verdade, é o quê? É celestial. Essa herança é espiritual. Essa herança é invisível. É isso que eu quero dizer. Ah, pastor, vai ser aonde? Aqui ou lá? Não sei. Mas essa herança é invisível. Essa herança não se pode tocar. Essa herança não se pode tocar, porque senão não seria fé. Ah, mas e o carro? Isso não é fé. Aí a restauração da saúde é um sinal da restauração completa. É um sinal. Cura de enfermidade é um sinal da graça de Deus. É um sinal para você acreditar em coisas maiores ainda, mais invisíveis. Aquilo ali foi algo, irmãos, para que a nossa confiança, pastor, e a ressurreição, e a cura dos enfermos, dos leprosos, a cura das doenças incuráveis, Deus opera isso para que você possa enxergar coisas o quê? Invisíveis. Na verdade, Deus quer te mostrar coisas maiores ainda do que esse probleminha que você traz para Ele. O que você traz para Ele é um probleminha. E eu aprendi isso, irmãos. Eu aprendi isso. Não tem problema hoje que eu permita. Eu peço a Deus que eu não permita que nenhum problema terreno, temporal, possa me abalar extremamente. Vocês estão entendendo? Amém? Abraão seguiu a Deus sem saber para onde o quê? Sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Amém? Abraão falou assim, olha, eu vou, porque Deus é verdadeiro. Eu vou porque Deus existe. Eu vou seguir a esse Deus. Eu quero ser um homem espiritual, porque eu quero ter uma aliança com quem? Com Deus. E a herança de Abraão não era terrena. Ele viu isso. Ele peregrinou a vida inteira, irmãos, e não chegou a lugar o quê? Não chegou a lugar nenhum. Ele se tornou um peregrino. Abraão saiu da sua terra, Abraão saiu da sua parentela, mas qual era o propósito, pastor? Qual era o fato principal? O que estava por trás dos acontecimentos? O pano de fundo era a fé. Deus estava provando o quê? A fé. E é isso que Deus está fazendo com a igreja hoje ainda. Isso não mudou, irmãos. Jesus Cristo confirmou isso. Nós vamos acreditar em algo que nós não vemos. Nós vamos acreditar em algo, irmãos, que nós não estamos vendo. Nós vamos acreditar em algo que os nossos olhos não vão alcançar. Estas são as coisas de Deus. Não são coisas materiais. Não é moto, não é carro, não é essas coisas tão banais. Coisas que eu posso alcançar pelo meu esforço, pelo meu trabalho, que eu posso alcançar se eu trabalhar de dia, de noite, que eu posso alcançar com um pouquinho mais de inteligência. Espera aí, pastor, eu vou começar a produzir mais, eu vou começar a multiplicar mais o meu trabalho, eu vou começar a inventar coisas, mas isso não tem nada a ver com quem? Não tem nada a ver com Deus. Eu vejo incrédulo ficar rico. Não precisa ser cristão para ficar rico. Aliás, eu vejo incrédulo ficar rico, porque o incrédulo se dedica mais ao materialismo.
Quando pessoas ricas entram para a presença de Deus, a tendência é até ela ficar mais pobre. Por quê, pastor? Porque ela aprende que a riqueza é para quê? Para compartilhar. Ela aprende que a riqueza é para que ela possa servir a quem não tem. Deus deu em abundância para você compartilhar. Não é para você se tornar um avarento. Esse é o ensino do Evangelho. Foi o que Jesus fez o jovem rico entender. Mas ele tinha um ídolo. Qual era o ídolo dele? O patrimônio dele. Qual era o ídolo dele? As riquezas dele. As riquezas dele. Ele acreditava mais nas riquezas dele do que na religião que ele dizia crer. O que eu faço para alcançar o reino de Deus, o reino eterno? Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás. Aí ele falou: Senhor, eu conheço e eu tenho feito isso desde a minha juventude. Aí Jesus falou: ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa para você que está bloqueando a sua fé. O que está bloqueando a sua fé é o seu dinheiro. E esse é o problema, irmãos, de muitos ricos. Esse é o problema de muitos pobres também, que estão querendo ficar ricos mediante a fé. Pessoas que estão atrás de dinheiro, atrás de mágicas espirituais para a sua vida material. Acham que vão dar o dízimo que vai resolver o problema financeiro. Outra mentira do diabo. Amém? Não, pastor, eu vou dar meu dízimo porque Deus vai me dar mais. Não, irmão. Se você não se dispor de coração, com generosidade, com liberalidade, se você vier negociar com Deus, você não vai levar o quê? Você não vai levar nada. Você entrega por uma fé obediente, você entrega por amor, você oferta por amor, você não oferta por obrigação, você não oferta por lei, porque o dízimo era obrigação, o dízimo era a lei de Moisés. Pastor, mas por que o dízimo é mantido? Porque é interesse dos homens. O dízimo é mantido, a lei do dízimo é mantida, por quê? Porque os homens têm medo de confiar em Jesus. Porque o faturamento da igreja vai cair. Não vai dar para pagar os altos salários dos pastores. Não vai dar para fazer da igreja uma empresa, como 99% das igrejas são empresas. Amém? E nós estamos vendo que essas pessoas estão se embolando, porque usam a igreja como meio de lavagem de dinheiro, usam a igreja como meio de fazer política. Vocês viram o que aconteceu, né, com o pastor, né? Ontem, né? Ou anteontem. Não precisa. Ah, pastor, foi o que aquilo ali? Aquilo ali foi uma mãozinha do Senhor que pesou. Amém? Ah, mas tinha 50 filhos adotivos. Tinha 50 adotivos e não deu para cuidar nem dos deles. Não deu para educar os deles. Vocês estão entendendo? Amém? O que adianta eu pagar 50 filhos para adotar, se nem os meus eu estou conseguindo cuidar? Vocês estão entendendo? Amém? Mas por quê? Não, pastor, vamos fazer aqui uma fachada. Abre uma casa de recuperação aqui do lado. Quantos já falaram isso? Eu falei, eu? Não, eu não. Eu levo, eu encaminho. Porque eu não tenho condições de cuidar de ninguém aqui, de drogado aqui. Não, eu não tenho, não. Eu não tenho estrutura para isso. Ah, não, vamos abrir, pastor, mas nós vamos conseguir uma verba do governo federal. Vamos montar uma ONG. Vamos montar uma ONG, o senhor coloca um depósito de homens drogados aí, e a gente monta uma ONG, eu tenho um canalzinho,
que nós vamos poder ter uma verba todo mês do governo federal. Eu pergunto, Deus vai abençoar? Claro que não, irmãos. Isso vai dar problema. Pastor, adota uma opção de criança para todo mundo ver que o senhor é um homem de Deus. Eu não estou aguentando nem os meus. Nem os meus já estão à luta para cuidar. Amém? Eu vou inventar, irmãos. Nós temos que ser realistas, irmãos. Não inventa as coisas, não age por emocionalismo, não, irmãos. Vivam por fé. Vivam por fé. Vivam pela graça do Senhor. Vivam por direção do Espírito Santo. Sigam a Deus. Não fiquem colocando Deus para seguir vocês, não. Não fiquem colocando Deus para seguir vocês, não, porque a coisa vai complicar. E a coisa complicou. As pessoas querem maquiar a vida com uma falsa espiritualidade, gente. Abraão não, ele falou assim, eu vou seguir a Deus e pronto, e o quê? Pronto, e acabou. Não, mas Senhor, e meu dinheiro? E minha família, e meu gado, eu faço o quê? Coloco o gado em segundo o quê? Segundo lugar, segundo plano. Coloca a família em segundo plano. Ah, pastor, o negócio deles era adoção. Eu vi que era adoção. E deu no que deu. Violência doméstica, tráfico de entorpecente, um era traficante, o outro era isso, o outro era aquilo, e matou o próprio pai. Eu pergunto, esses jovens estavam recebendo a palavra de Deus? De onde que veio tanta rebeldia? Será que eles não estavam tão envolvidos com a política, com uma religião de fachada, e não perceberam que eles estavam criando cobra? Irmãos, de casa de recuperação, que aconteceu tragédia, não foi nem a primeira nem a segunda, foram várias pessoas que entraram numa de querer fazer caridade e adotar pessoas para conviver. Só que o coração dos outros é terra estranha. Por mais que você possa querer maquiar a pessoa de santa, só Deus que conhece o quê? O coração. Amém? Só que quando a gente fala em seguir a Deus, o meu coração, eu coloco ele na mão de quem? Nas mãos de Deus. Aí isso é fé. Isso é fé. Fé não é fazer o que você quer, não é fazer o que você acha. Fé não é você dizer eu vou construir. Fé não é dizer eu vou construir outra igreja. Isso não é fé, não. Talvez não seja nem obra. Porque Davi pretendeu construir o templo para o Senhor. E era um homem de Deus. A inspiração veio. O profeta Natã confirmou, Davi, faça conforme você colocou no coração. Faça conforme você pensou. Natã sai da presença de Davi, a voz de Deus vem e diz, volta. Fala com Davi que ele não vai construir o templo. Vocês estão entendendo? Digam amém. Às vezes eu quero andar pela emoção. Eu, às vezes, quero andar por uma religião, seu Jairo, e estou dizendo que eu estou seguindo a quem? Mas eu não estou seguindo a Deus, eu estou colocando Deus para me seguir. Deus está me seguindo porque eu estou fazendo a minha própria o quê? A minha própria vontade, não a vontade do Senhor. Mas Abraão não. Abraão seguiu a Deus sem saber para onde ia. Vamos repetir. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ou seja, a promessa de Deus, ela não é clara. Amém, irmãos? Abraão ele foi peregrinar. Onde que é essa terra? As pessoas perguntavam assim, Abraão, você está indo para onde? Eu estou indo para um lugar que Deus me prometeu. Aí as pessoas perguntavam a ele, onde que é essa terra? Ele dizia o quê? Eu não sei. A mesma coisa somos nós. Onde que é o céu? Que salvação é essa? Se a gente vê tanto problema, se a gente vê tanta desgraça,
na nossa própria vida, na vida dos nossos irmãos. Pessoas morrendo de tiro, de acidente, uma fatalidade como essa que aconteceu aí, com essa cantora aí, deputada federal. Amém? Mas não adianta eu me maquiar de cristão, não, irmão. Não adianta eu me maquiar de espiritual, não. Sejam originais, mas sejam seguidores de Deus. Não usem máscara de religião, não, que isso vai ficar ruim, isso vai dar um problema sério. O diabo vai ficar mais furioso ainda do que ele já é com a gente, quando a gente coloca a maquiagem de religião. Aí o diabo fica, agora eu vou arregaçar esse desgraçado, vou acabar com ele. Vou acabar com ele. Ele está fazendo maquiagem, ele está dizendo que é de Deus sem ser de Deus, então vou arrebentar tudo. E a máscara cai de uma hora para outra, não adianta. Ah, foi assalto, pastor, foi latrocínio, mas não foi, todo mundo sabe que não foi. Eu não estou fazendo crítica, não, irmãos. Eu estou mostrando a vocês o exemplo do que é uma fé que não é fé. Fé quando você faz a vontade de quem? De Deus. Abraão, ele se tornou peregrino. Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, por fé. Ele saiu por fé. Pastor, qual é o propósito principal dessa peregrinação de Abraão? Qual era o propósito que estava por trás desses acontecimentos? A fé. A fé que fez Abraão ser bastante familiar com Deus. O que uniu Abraão a Deus foi o chamado. Abraão creu que aquela voz é do Senhor. Espera aí, essa voz é de quem? Essa voz é de Deus. O lugar que Deus está falando existe. Eu vou mesmo sem saber onde é e nem para onde eu vou. Mas eu vou porque eu estou acreditando que o lugar que Deus falou que existe, apesar de eu não saber onde é, eu creio que o quê? Eu creio que existe. Eu creio que o céu existe, eu creio que o inferno existe, eu creio que o reino dos céus existe, eu creio que a salvação é real, eu creio que a vida eterna é real, eu creio que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que Cristo está diante do trono de Deus, intercedendo por mim. Então, por isso, eu vou perseverar no Senhor. Eu vou perseverar no Senhor. Eu não sei de nada objetivamente, mas eu creio de todo o meu o quê? Isso é fé. Isso é fé. Mas não adianta eu inventar. Não, agora Deus vai ser minha bandeira. A igreja Nação Santa tem uma bandeira de Jesus, mas não faz o que Jesus quer. Lá na igreja Nação Santa tem tudo que o pastor Luiz Fernando gosta. Não, aqui eu faço o que Deus quer. O que Deus quer. Eu sou dono da minha vida pertence ao Senhor. Eu posso me desviar, mas a obra tem que ser feita de acordo com a vontade de quem? É de acordo com a vontade de Deus. A caminhada de vocês tem que ser de acordo com a vontade de Deus, não é com a minha vontade, não. A referência, o fundamento da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. A pedra angular da igreja é Cristo. Jesus falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e isso foi mediante a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus o quê? O Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, você agora é Pedro, você agora não é mais Simão, eu vou trocar esse nome fraco que você tem, vou te dar um nome forte, você vai ser pedra agora, em vez de ser pomba, você vai ser pedra, e sobre essa confissão sua aí, a igreja vai ser fundada. Aí depois ele falou, eu vou dar as chaves do reino dos céus a vocês, ou seja, eu vou entregar o evangelho nas mãos de vocês, porque a chave do reino dos céus, irmãos, é o evangelho da salvação de Jesus Cristo. O que Abraão percebeu foi isso. O que Abraão percebeu, o evangelho é a nossa mensagem. O chamado de Abraão aqui foi lá em Gênesis 12, mas o chamado da igreja é Jesus Cristo. O chamado da igreja é alcançar o reino dos céus. Abraão não ouviu do reino dos céus objetivamente, Abraão não ouviu sobre o reino dos céus com tanta clareza quanto a gente ouve hoje, mas o que Deus estava prometendo a Abraão era o reino dos céus.
Mas ele falou, eu vou te dar uma terra que manda o quê? Deus falou com ele em código. Agora, você acredita se você o quê? Se você quiser. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, você não acredita. Se você quiser ficar aqui pelas coisas do Senhor, você fica. Mas se você ficar aqui por outra coisa, você vai ficar frustrado. Porque talvez você não vá conseguir o que você quer. Ah, pastor, eu estou aqui porque eu tenho um propósito. Qual? De Deus ou seu? Se for o seu, irmão, você está no lugar errado. Se posicione melhor. Saia da frente e vá para a retaguarda. Deixa Deus ir na frente. Saia da frente. Em vez de você quiser que Deus te siga, siga o Senhor. Diga glória a Deus. Abraão se tornou peregrino. Abraão creu que aquela voz era de Deus. Abraão creu que o lugar que Deus se referiu existia. Ele creu que Deus iria protegê-lo até ele chegar lá. E da mesma forma, vocês têm que crer que Deus está protegendo vocês até vocês entrarem na consumação dos séculos, até vocês alcançarem essa salvação plena. Porque eu creio que a salvação, irmãos, eu já recebi. Mas eu tenho que perseverar na fé para quê, pastor? Para que ela se torne plena. Para que ela seja real e verdadeira. Nós ainda vamos ver isso ainda acontecer, mas não temos condições de ver. Não temos condições de ver. Vocês não têm condições de ver. Abraão também não sabia onde era esse lugar. E a palavra diz assim, olha, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, com Jacó, herdeiros com ele da mesma o quê? Da mesma promessa. Digam glória a Deus. Ele saiu sem saber para onde ia. E da mesma forma, irmão, nós também não sabemos para onde nós iremos. Nós seguimos a palavra de quem? No Evangelho de Jesus Cristo. Isso é que é fé. A fé é isso. É quando eu obedeço sem ver, é quando eu obedeço sem saber. Amém? Eu passo a realizar grandes coisas, grandes obras, mas para o Senhor, pastor, eu estou fazendo conforme a vontade de quem? Abraão decidiu, não, eu vou fazer a vontade de Deus, sem saber, sem ver, mas eu vou fazer a vontade de quem? Eu vou colocar o meu destino nas mãos de quem? Coloca o destino de vocês nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas eu estou com problema disso, problema daquilo. Irmão, esquece esse problema. Confie em Deus, coloca tudo aos pés do Senhor. Confia no poder de Deus, meu filho. Confia no poder de Deus. Não ignora a palavra, não. Cuidado com a carnalidade. Carnalidade existe, pastor? Existe, ela é forte. E olha que ela é forte. Mas você tem que saber o que? Desprezar ela. Despreza a carnalidade. Por mais que ela te instigue, por mais que ela te domine, mas você despreza a carnalidade. Porque ela vai te dominar. Você só não deixa ela só fazer o quê? Dominar o quê? Dominar o seu coração. Você pode errar, mas você não se curva. Você pode cair, mas você vai aos pés de Jesus e confessa. É isso que eu tenho para ensinar para vocês. Pastor, o senhor não vai me ensinar pureza, não. O Espírito Santo ensina. Nós vimos aqui no domingo a situação como que é de um cristão, irmãos. Nós vimos a guerra que nós enfrentamos. E eu disse aqui, não é que essa palavra seja para justificar erro e nem você se conformar com a sua queda, mas é para você vigiar, para você vigiar, para você ver se você não está seguindo ao seu próprio coração ou se você está seguindo ao Espírito Santo. Se Deus está reinando na sua alma ou se é o seu próprio coração que está mandando. Digam glória a Deus. Irmãos, uma coisa interessante, a fé, ela não tem interesses pessoais. Quem está aqui com interesses pessoais não está exercitando o quê? Não está exercitando a fé. Pastor, eu estou aqui por causa de emprego, eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui por causa daquilo. Eu estou aqui focado. Se você estiver focado em Deus, se você estiver focado na palavra de Deus, se você estiver focado na promessa de Deus,
você está com uma fé verdadeira, uma fé legítima. Mas se há interesses pessoais prevalecendo, isto não é o quê? Não é fé. Porque fé é uma entrega de vida sacrificial. Foi o que Abraão fez. Eu largo os meus planos, eu largo os meus sonhos, coloco tudo em segundo plano para seguir a quem? Para seguir a Deus. Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, eu tenho que parar de trabalhar? Eu falei isso? Eu tenho que parar de estudar? Eu falei isso? Não, você vai andar no padrão de quem? E a palavra diz aqui no versículo 6, a segunda parte, que é interessante. Volta no 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Ele dá prêmio. Galardoador dos que o buscam. É galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Deus, ele dá prêmio para quem o busca, mas não é o busca nos propósitos e interesses pessoais. Quem busca as coisas de quem? De Deus. Os que o buscam nos seus propósitos, os que o buscam o Senhor nos propósitos do Senhor, não é nos propósitos do homem, como a igreja ensina. Essa fé que a igreja ensina, irmãos, da teologia da prosperidade, da adivinhação, isso aí é uma contramão do reino. São pessoas que estão caminhando na contramão, ao invés de chegar no céu, elas vão chegar, talvez cheguem no inferno. Porque estão andando para o lado do quê? Para o lado contrário. Galardoador dos que o buscam. Senhor, eu te busco, eu busco a sua vontade, eu busco os seus planos, eu busco os seus propósitos, de todo o quê? Isso é fé. Agora, se eu coloco os interesses pessoais, se eu não confio em Deus, se eu não sacrifico o meu eu, amém? Se Deus não é mais importante do que tudo, isso não é o quê? Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé. A prova da fé começa assim. Deus, ele chama, amém? Mas ele não esclarece. Pastor, o que está acontecendo com a minha vida? Pastor, está dando tudo errado. E se vocês acham que deu certo para Abraão? O importante é que você não se desvie da fé. O importante é que você não saia do propósito. O importante é que você não desista da promessa. O importante é que você não se desligue daquilo que Deus preparou para você. Mas a prova da fé começa assim. Deus, ele chama, mas ele não esclarece. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, mas não vou falar agora onde que é. Porque você vai andar somente pela voz. Você vai andar somente pelo quê? Pela promessa da palavra. Mas a promessa da palavra não é clara, seu Jairo. Pastor, estou na igreja, mas não sei o que está acontecendo comigo. Sabe por quê? Sabe por que esses questionamentos? São pessoas que não entenderam a fé. Pastor, mas não tô, eu queria que acontecesse isso, não aconteceu. Isso não é fé não, irmão. Isso é interesse pessoal. Se coloca na dispensação de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora, só a fé que pode impulsionar vocês a fazer a vontade de Deus. Só a fé, pastor, sem fé, eu faço a minha vontade, mas não faço a vontade de Deus. Mas a fé coloca no meu coração os pensamentos de Deus, e não o meu. Não o meu, não a minha própria vontade. O Espírito Santo trabalha na minha alma, como o Espírito Santo trabalhou na alma de Abraão, colocando os pensamentos de quem? De Deus. Peçam a Deus para que os pensamentos dele sejam colocados no coração de vocês,
para que se produza uma verdadeira o quê? Uma verdadeira fé. Só os pensamentos de Deus, só a palavra de Deus no meu coração que é fé. A minha vontade não é fé, irmãos. Você não tem fé para ficar rico, não, irmão? Não, isso não é fé, não. Isso é habilidade. A pessoa fica rica com habilidade. É diferente. A pessoa fica rica com dom. Dom de comerciante, dom de ladrão. Dom de ladrão também, porque ladrão também fica rico. Vocês estão entendendo? Amém? É isso aí. Ah, não, pastor, o senhor é doido. Então me chame de doido. Não tem problema. Maluco, beleza. Porque as pessoas estão querendo colocar Deus no meio de coisas de homens. As pessoas estão querendo atribuir métodos humanos aos métodos de Deus, querem misturar as coisas, mas aqui não. A cada dia aqui, irmão, nós estamos separando o joio do trigo. Nós vamos comer um trigo puro da mensagem do Senhor. Vocês vão sair daqui com alimento espiritual. Ah, não, eu vou vender ilusão. Igual esse neopentecostalismo que está aí, vendendo ilusão, mágica, toalhinha que paga a dívida, toalhinha que cura, toalhinha que faz isso. Isso é besteira, gente. Ah, pastor, e eu vou acreditar em quê? Você precisa tocar em alguma coisa? Então leva o cajado, leva a toalha, leva um pacote de sal, leva a vassoura. Não, porque eu preciso tocar em alguma coisa. Se você acredita na vassoura, isso não é o quê? Isso não é fé. Se você acredita na toalha, isso não é fé, irmão. A fé é a fé é baseada na promessa. A fé é baseada no pensamento de Deus. Abraão habitou em cabanas, Abraão peregrinou, ele era nômade. Cada dia Abraão estava num quê? Num lugar, ele podia parar num lugar hoje. Um dia Abraão está aqui, aqui nesse bairro, daqui a pouco ele vai para o Eldorado. Quando ele vê o bicho pegar lá, ele vai para o Santa Rosa. Quando ele vê no Santa Rosa o bicho pegar, ele vai para o Santa Clara. E daqui a pouco ele para lá na pecuária, daqui a pouco ele vai para o TUF. Porque ele vê a coisa complicada, ele vai parar em lugar o quê? Ele vai ter que confiar em quem? Abraão mudou para o Eldorado, foi para Santa Rosa, foi para Codim. No final ele falou, poxa, aonde que eu vou? Cantinho do céu. Né? Quando ele chegou no cantinho do céu, ele pensou, agora eu cheguei no céu. Mas quando ele ouviu o tiroteio, ele saiu também. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, o senhor está ficando doido. Não, eu não estou doido, não. É para vocês entenderem que a coisa é invisível. Ele peregrinou. Abraão peregrinou. Abraão, ele vivia numa incerteza. Abraão, essa questão de peregrinação, irmãos, é sinônimo de fragilidade. A promessa, ela, na hora que a gente exercita ela, nós vemos a nossa fragilidade. O significado espiritual de uma vida vivendo em cabanas, vivendo como um nômade, como uma pessoa que não tem paradeiro, é o sinal de fragilidade, é o sinal de falta de estabilidade. Amém? Mostra o quê, pastor? Que é temporal. Que são coisas temporais, as coisas terrenas são o quê? Temporais, é isso que Deus queria mostrar a ele. Você não tem paradeiro. Aí na terra você não tem paradeiro. Aí na terra você está sujeito à morte. Aí na terra a destruição está do seu lado. Não é assim que a gente vive? Sim ou não? Um dia, pastor, doença, outro dia problema, outro dia crise, outro dia chikungunya, outro dia não sei mais o quê. Mas nós temos a promessa de quem? Nós temos a promessa de Deus, então vivam pela promessa de Deus. A palavra diz no versículo 9, pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma o quê? Da mesma promessa. Ele peregrinou. Ou seja, ele saiu da segurança, ele saiu do conforto que ele vivia. Lá em Ur dos Caldeus, que era a terra dos pais dele, lá ele era seguro, irmãos. Lá ele tinha um teto.
Mas a pessoa sai da segurança, a pessoa sai do conforto, a pessoa sai do bem-estar, a pessoa sai do seu próprio lar para peregrinar. Abraão não desiste. Para eu mudar de vida, eu vou ter que sair do conforto. Eu vou ter que sair daquilo que eu acho que está me fazendo o quê? Está me fazendo bem. Pastor, está me fazendo bem. Essa bebida está me fazendo bem. Esse cigarro está me fazendo bem. Essa família aqui, eu tô satisfeito, eu estou com um emprego muito bom. Mas você tem que colocar Deus em primeiro o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. E Abraão não desistiu, irmão. Apesar da dificuldade, ele não desistiu, porque ele concordou com Deus, viu a oposição, viu a dificuldade depois que ele concordou com Deus, porque concordar com Deus vai contrariar você. Concordar com Deus vai contrariar vocês. Pastor, depois que eu entrei para a igreja, a situação ficou complicada, e é assim mesmo que funciona. Só que na medida que você vai desenvolvendo a sua fé, essas complicações, você consegue controlar. Você não consegue resolver, irmãos, mas você consegue controlar pela sua força espiritual. Você consegue controlar pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você consegue suportar, por quê? Porque Deus te dá condição. Você consegue resistir, porque Deus te dá capacidade de resistir. Foi isso que Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Abraão saiu da aparente segurança, mas a segurança que ele vivia foi uma segurança que ele criou para ele. Mas aquela segurança era terrena. E Deus mostrou que não havia segurança. Nesse mundo não há segurança. Nesse mundo nós temos o quê? Nós temos aflições. Vocês têm que entender isso. Eu estou passando por luta, pastor. Eu vou desanimar. Não, irmã. Agora que você vai continuar mais firme ainda. É nessa aparente insegurança que Deus prova a sua fé. É no meio dessa situação aí, dessa adversidade, dessa oposição, dessa dureza de vida, que Deus prova a sua fé. É na hora da dificuldade que Deus prova a sua fé. Porque quando a gente está seguro com o dinheiro, com a casa tudo direitinho, com a família tudo certinho, nós não olhamos para Deus não, irmãos. A tendência nossa, sabe o quê? É se orgulhar. Estou bem, minha casa bonita, vamos pintar a casa. Estou com dinheiro. Vou trocar o sofá. Pastor. Esse sofá aí eu estou sentando, estou sentindo que eu estou afundando. Vou comprar aquelezinho mais fofinho, mais estufadinho. A cama minha está torta. Eu estou embaixo, o marido está em cima. Porque a cama está torta. Porque eu fico deitado muito tempo, aí a cama está meio torta, eu vou trocar o colchão. Mas você não olha. Não, pastor, tem que trocar a cama. Mas você tem que olhar para quem? Olha para o Senhor. Vou trocar a cama, mas não perca Deus de vista, não. Cuidado com a segurança, para ela não te confundir. Deus, Ele quer que você confie nele para Ele te dar segurança, mas Ele não quer que você busque segurança para confiar nele. Se você confiar nele, Ele te dá segurança, mas se você buscar segurança para confiar em Deus, você vai ficar frustrado, porque a segurança não vai te garantir, irmão, o dinheiro não vai te garantir. O problema é esse, mas a igreja está levando as pessoas a essa fé falsa, de buscar segurança para acreditar em quem? Para acreditar em Deus, mas eu preciso acreditar em Deus, mesmo não vendo a minha segurança. Abraão foi treinado por Deus no deserto. Abraão foi treinado por Deus mudando de lugar em lugar. Cada hora ele chegava num lugar difícil. Chegou perto de Sodoma. Só que pela misericórdia Deus falou: não, Sodoma você não vai. Mas causou aquela confusão entre ele e Ló. O diabo entrou no meio. O diabo queria levar Abraão para Sodoma, mas quem foi Ló. Abraão chegou para Ló e falou: olha, nós somos chegados, parentes, não precisamos brigar. Por quê? Porque a manada do gado de Ló e a manada do gado de Abraão era muito grande e o espaço estava pequeno para os dois. Os campeiros de Ló e o de Abraão estavam brigando pelos poços de água. E Abraão chama Ló e diz: olha, você escolhe.
Olha quem está na mão de Deus, o que faz. Você o quê? Você escolhe para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para onde? Eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A palavra de Deus diz que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão para o lado de Sodoma. E foi para lá que ele foi. Ele procurou a área verde. Ele procurou o conforto, irmãos. Entendam isso. Abraão andava no caminho de Deus. Abraão andava na confiança de Deus. Abraão, ele pensava assim, se Deus me colocar no deserto, é no deserto que eu vou prosperar. Amém? Eu não vou escolher, não. Deus que vai me dar. Tem gente que está escolhendo e por isso que está se dando mal. Tem gente que está escolhendo e está indo para Sodoma. Tem gente que está escolhendo e está sofrendo. Tem gente que está brigando pelo espaço, mas não está prestando atenção aonde que Deus quer que você vá. Você tem que prestar atenção onde que Deus quer que você vá. Abraão, ele andava pelos caminhos de Deus. Digam glória a Deus. A expectativa de Abraão, irmãos, não estava nos olhos dos sentidos, porque se fosse nos olhos dos sentidos, ele fazia como Ló, eu vou para lá, eu vou para Campina, eu vou para o lugar mais verde, eu sou seu tio, eu tenho autoridade, eu escolho porque eu sou seu tio. Não, escolhe você, Ló. Eu fico na mão do Senhor. Eu te dou a oportunidade de escolher. Deus colocou Ló aonde? Deus, na verdade, Deus não, o diabo levou Ló para onde? Para Sodoma. E o que aconteceu com Sodoma? Foi o quê? Foi destruída em quê? Debaixo de quê? Fogo. Uma chuva de fogo. Sobrou o quê de Ló? Sobrou o quê? Sobrou nada, nem a roupa do corpo. Ló teve que sair correndo. Saiu ele, as duas filhas, a mulher, e no final a mulher dele ainda olha para trás. Vocês estão entendendo? Amém? Por quê, pastor? Porque era agarrada com Sodoma. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque era agarrada com Sodoma. Por que Ló perdeu tudo? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Por que ele foi salvo? Como um tição tirado do fogo, pelas pontas, não pelas obras. Ele foi salvo só porque ele acreditava em Deus. Deus poupou ele. Mas ele perdeu o quê? Perdeu tudo. O gado foi tudo para o fogo. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Pastor, Abraão seguiu ao Senhor, não pelos olhos dos sentidos, mas pelos olhos da fé. Abraão, ele foi perspicaz. Abraão, ele entendeu que Deus era mais importante do que aquilo que ele podia enxergar. E esse é o problema, esse é um dos grandes bloqueios da fé, que nós queremos enxergar as coisas de Deus. Só que Deus é mais importante do que aquilo que nós podemos enxergar. Essa mulher foi Deus que me deu. É assim que você fala. Pastor, essa mulher foi Deus que me deu. É porque você pode enxergar, né, irmão? Você está olhando o que você pode ver, né? Aí a casa vai cair. Você está querendo ver, então já não é mais fé. Você já está deixando Deus para trás. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que olhar com olhos o quê? Espirituais. O segredo de Abraão, da vitória de Abraão, do sucesso de Abraão, foi a fé. Amém? Não visões de grandeza como de Ló. Até aquilo que parecia engano para Abraão, fracasso para Abraão, incerteza para Abraão, coisas que poderiam desapontá-lo, igreja. Nada disso fez com que Abraão abandonasse a fé. É assim que funciona, pastor. A obra tem hora que dá sentimento de frustração? Dá. Tem hora que dá sentimento de cansaço? Dá. Tem hora que sente decepção com as pessoas? Tem. Só que eu tenho que manter os olhos da fé e não os olhos do sentido. Pelos olhos do sentido eu já tinha chutado tudo há muito tempo. Nem vocês estariam aqui pelos olhos do sentido. Nem vocês. Nem vocês, mas quando nós olhamos com olhos da fé, nós não vamos abandonar. O sucesso de Abraão, irmãos, foi cumprir honestamente o seu chamado. E da mesma forma vocês façam isso. Apliquem isso na vida de vocês, pastor. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou para onde Deus o quê?
para onde Deus mandar, eu faço a vontade de Jesus, o que Jesus mandar hoje, atualmente. Não é a voz que Abraão ouviu do vento, mas tem um evangelho hoje. Deus foi muito mais misericordioso com a gente do que ele foi com Abraão. Abraão não tinha Bíblia, mas ele ensinou a verdadeira fé. A verdadeira fé não precisa de Bíblia, não precisa de lei. Não precisa de lei. Jesus revogou a lei e ele trouxe a lei do Espírito. Ele trouxe a essência de Deus e colocou dentro de nós. Que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento. Ah, não, pastor, vou fazer o que eu quero. Não, você vai fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Ah, fulano está me provocando. Faça a vontade de quem? De Deus. Ah, fulano gritou comigo. Faça a vontade de Deus. Amém. Faça a vontade de Deus. Não escandaliza, não. Não escandaliza, não. Não dá espetáculo, não. Porque tem gente o quê? Tem gente olhando. Tem gente olhando, irmã. Tem gente olhando. Está fazendo showzinho? Tem gente olhando. Pastor, mas eu não aguento. Tem gente olhando. Para de escândalo. Você está entendendo? Amém? Tem gente que gosta de fazer escândalo, irmão. Ah, não, pastor, eu sou de Deus. De Deus? Você está ouvindo a voz de Deus ou do diabo? Procura se controlar, gente. Ah, não, mas me provocou, pastor. Procure se controlar. Principalmente porque tem Deus olhando e tem gente olhando. Cuidado para você não se tornar motivo de escândalo. Jesus disse o quê? Ai daquele pelos quais vêm os escândalos. Melhor que amarrasse uma corda no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Pedra de moinho, com a pedra de moinho, é isso que ele fala. Castigo dos assírios. Amarrava e jogava o cara no fundo do mar. É melhor que você faça isso do que você se tornar escândalo e pedra de quê? De tropeço para a vida das pessoas. Se nós estamos na presença do Senhor, irmãos, que nós não sejamos pedra de tropeço. Sabe por que as pessoas vão falar? Mas você não é da igreja? Aí vai dar aquela risadinha. Nem é uma risada, é uma careta. Você não é da igreja? Por que você está fazendo isso? Irmã, você não cumprimentou o irmão, não, mas você não é da igreja. Teve uma conversa dessa aqui. Aí eu falei, mas é isso mesmo, tinha que falar. Amém? Tinha que cumprimentar a paz do Senhor, irmãos. Eu te odeio, mas a paz do Senhor. Eu não gosto de você, mas a paz do Senhor. Não gosto de você para dentro e a paz do Senhor para fora. Porque eu tenho que fazer a minha parte com quem? Com Deus. Não adianta, irmãos. Eu não posso guardar ódio no meu coração. Pastor, esse fulano é digno de levar uma coça, mas você não pode dar. Você não pode guardar esse desejo no seu coração. Você é um seguidor de quem? De Cristo. A vontade é essa, ele até merece, eu acho que ele merece. Mas você não pode o quê? Você não pode fazer. Deixa que Deus vai vingar. Deus é o justo juiz. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Abraão, ele seguiu a Deus. O sucesso de Abraão foi qual, pastor? Cumpriu honestamente o chamado dele, foi fiel, confiou em Deus. Digam glória a Deus. O sucesso de Abraão, o sucesso, irmãos, não é o sucesso que está aos seus olhos. Não é o sucesso que as pessoas dizem que você tem que alcançar, mas é quando você obedece ao Senhor sem questionar. O sucesso é quando você faz de acordo com a vontade de quem? De Deus. É o sucesso aos olhos de Deus. Não é aos seus olhos, não é aos olhos das pessoas. Fulano está muito bem. Eu estou muito bem. Não, Deus é que tem que dizer se você está bem. E sabe quando você está bem? Quando você está fazendo a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso do cristão, amém? Abraão entendeu, irmãos, que a pátria não era terrena, mas era celestial. Olha o que a Bíblia diz. Porque esperava
a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é quem? O artífice construtor é quem? É Deus. Digam glória a Deus. Abraão esperou em Deus. Ele esperava, olha só, porque esperava a cidade. Ele estava esperando a cidade, ele não queria alcançar mais. Ele já estava esperando a promessa, porque ele entendeu qual era a promessa de Deus, amém? A cidade que tem fundamentos, a cidade com alicerce. Ele entendeu que a tenda era transitória, amém? Ele entendeu isso, irmãos. Ele entendeu que Deus tinha algo eterno, pastor, uma cidade com os fundamentos de Deus. Ó, vamos repetir? Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é quem? Quem planejou e quem construiu foi Deus. Jesus falou o quê? Eu irei vos preparar o quê? Preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que no lugar onde eu estiver, estejais vós o quê? Estejais vós também. Jesus está preparando um lugar para nós, mas não é aqui, não é nessa terra, não são coisas palpáveis, amém? Não são coisas palpáveis. O que traz o bem-estar para a alma, irmãos, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Aqui não está se falando do que é transitório, mas está se falando do que é permanente. O que Deus tem preparado para nós é permanente, diga glória a Deus. A palavra está dizendo aqui que o arquiteto, o artífice é Deus, o construtor é Deus. Amém? Canaã tinha cidades edificadas, pastor, tinha fortaleza, mas foram o quê? Destruídas, como Jericó. Cidade de Jericó podia ser, Deus fala, não, vou te dar essa cidade, Abraão. Mas Jericó foi destruído, Deus destruiu tudo. A nossa cidade é a Jerusalém celestial. Digam glória a Deus. Abraão entendeu isso, irmãos. Abraão entendeu isso e a igreja tem que entender isso. Vocês têm que ver esse grande dia chegar. É igual aquela canção. Quando o grande dia chegar, eu louvarei. Amém. É o grande dia da nossa entrada no reino dos céus. Tudo que nós estamos passando aqui é transitório, expressa uma fraqueza, expressa, pastor, uma insegurança, sim, mas para que você se apegue cada vez mais com quem? Com Deus. Fecha a Bíblia, vamos orar.